Fala internet, tudo bom? Então, saiu aí tem um tempo, né? A primeira temporada de Daredevil Born Again. Eu não fiz o vídeo na época, mas tá aqui agora, né? Não faz muita diferença. Vamos começar falando logo de cara. Eu gostei. A temporada é boa, mas ela tem alguns probleminhas. Mas vamos começar falando primeiro da história. Essa primeira temporada ela se passa 5 anos depois da série da Netflix. Então sim, a série da Netflix é canônica para essa nova série. E logo no começo do primeiro episódio já mostra um pouco como o tempo passou. E fecha o arco da terceira temporada da série da Netflix. Aquele lado mercenário e tal. A série já começa mostrando logo de cara o Matt, o Fog e a Karen no bar da Josie lá, se divertindo, bebendo, feliz da vida e tal. E aí, bang! Aparece o mercenário. Ele aparece já com o traje e tal, com o símbolo. Mas é o traje da HQ do Chips e Dales, que ele tem uma máscara tipo de ninja, assim. Só que outra diferença é que é azul e não preto. Lembra um pouco os quadrinhos clássicos, né? Aqueles antigões dos anos 80, onde ele tinha o traje azul. Não tem o símbolo na testa ainda, né? Do alvo. Mas um dia vai ter, eu acho. Vamos com calma. Mas e aí ele aparece e a gente já fica apreensivo. Tipo, eita, logo no começo eles já vão lutar, já vai ter ação, vai começar frenética a série. Eles lutam numa cena foda, é muito bem coreografado. É um plano sequenciazinho dentro do bar, na rua. Aí depois sobe pro prédio. É perfeito. Parece que é uma parada que pulou dos quadrinhos, assim. Depois desse começo impactante e do evento traumático que acontece, eu vou falar dele mais pra frente. A história dá um pulo de 1 ano e os personagens seguem a vida, eles seguem em frente. Por exemplo, a Karen vai embora depois do julgamento e sentença de prisão perpétua do mercenário. O Fisk se torna prefeito, junto com a Vanessa tomando conta do império criminoso dele, por fora, né? E o Matt fica deprimido, culpado pela morte do Fog. Tão culpado que ele não consegue nem entrar numa igreja. Ele também abre uma nova firma de advocacia, né? E ele decide deixar tudo na mão do sistema, deixando a vida de super-herói para trás. Aí eu fiz que cria uma lei anti-super-heróis. Uma curiosidade é que isso acontece também nos quadrinhos, só que nos quadrinhos ele reativa a lei de registro dos super-humanos lá da Guerra Civil e modifica ela um pouquinho. Aí passa 1 ano na história, né, depois da morte do Fog, e o Demolidor ele inspira outros super-heróis urbanos, como o Tigre Branco, por exemplo. Bom, da metade do primeiro episódio, da metade até o fim do primeiro episódio, segunda metade, né? E até a metade inicial do segundo, eles focam mais no Matt Murdock, né? E não no Demolidor. Mas embora sejam bons episódios, o roteiro é bom, a história é amarradinha e tal, o enredo, né? Quando eu assisti isso me incomodou um pouco, pouquinhos. Eu vou falar um pouquinho disso pra frente. Mas no geral, a temporada tem bons episódios, como o segundo, por exemplo, onde o Matt investiga o caso do Tigre Branco como advogado, né? Porque o Tigre Branco vai preso por ser um super-herói legal, condenado por homicídio culposo injustamente. Aí no episódio o Matt dá de cara com a força antivigilante do Fisk, uma força-tarefa policial e tal, que caça os vigilantes em Nova York. E aí o Matt tem que lutar, né, dentro da casa, né, com os caras. Isso já mostra que o Demolidor sempre vai fazer parte dele, mesmo que ele tente deixar pra lá. E lá mostra a tatuagem de um policial, né? O cara tem o símbolo do justiceiro tatuado. E aí tem o terceiro episódio, onde mostra o julgamento do Tigre Branco. Aí tem lá o clássico Matt Murdock como advogado. Lembra bastante a HQ do Brian Bendis. É uma dessas aqui que eu tenho, da segunda série do Demolidor lá, que é escrita pelo Brian Bendis, da década de 2000. O episódio é um drama jurídico, muito bem escrito e muito interessante. É um dos episódios mais legais da temporada, eu acho. A resolução trágica do arco do Tigre Branco leva ao resto da temporada. Aí, investigando, o Matt encontra o símbolo do Justiceiro
na bala que matou o Tigre Branco. E vai tirar satisfação com o Frank Castle. Claro, né? Já tem por aí os policiais que imitam o Justiceiro, os fãs malucos dele. Isso aconteceu tanto nos quadrinhos quanto no mundo real. Isso deu tanto problema que a Marvel teve que mudar o símbolo da caveira e enfiar o Justiceiro numa história lá com um tentáculo, pra ter mais cara de super-herói comum. Aí depois, né, depois dessa fase toda diferentona aí, o Frank Castle sumiu um pouco dos quadrinhos, até recentemente, né, onde a Marvel trouxe o Justiceiro de volta numa minissérie para maiores de idade. A HQ chama Punisher Red Band, e o Justiceiro voltou com o símbolo clássico da caveira. Voltando à série, no quarto episódio, o Matt encontra Frank isolado e recluso. Eles conversam sobre a vida e também o assunto da bala, da cápsula com a caveira. Que o Frank, aliás, não se importa, porque ele basicamente diz que tem mais o que fazer. A série não mostra isso, mas provavelmente o Frank está investigando os grafites do Muse lá e o caso das pessoas desaparecidas. Porque enquanto tudo isso está acontecendo, tem os grafites do Muse, ele está por aí fazendo os desenhos com o sangue das pessoas, né? E as pessoas estão sumindo. Enquanto isso, o Demolidor sumiu também, desapareceu. Enfim, o Frank Castle não liga para esse papo do Tigre Branco, porque ele é um cara ocupado com as coisas dele, tem mais o que fazer. Há um comentário a mais sobre esse episódio. Além do roteiro ser bom, né? Além deles terem feito o básico, né? Um roteiro bom, eu dou um destaque a mais para a cena onde o Frank e o Matt conversam. Lá no bunker. A cena é muito boa, a atuação do Charlie Cox e do John Burnthal é muito foda. Eles elevam a qualidade do episódio só com aquela cena do diálogo. O quinto episódio é legal também. O Matt, ainda sem voltar com o traje, ele impede um assalto a banco. E nesse episódio também tem um easter egg da Miss Marvel. É bem legal esse episódio porque ele tem tensão, ele tem ação, ele é bem construído e tal. A trama do episódio te prende. Aí tem o sexto episódio, que é um dos melhores episódios da temporada. O Matt finalmente volta a treinar e o Demolidor retorna. Ele encontra o esconderijo do Muse, salva a Angela, que é a sobrinha do Tigre Branco, que tinha sido sequestrada por ele, e enfia a porrada no Muse. É o Demolidor raiz esse episódio, é muito bom. Eu vibrei quando eu assisti. Foi bem empolgante. No MCU, eles deram uma abordagem mais pé no chão pro Muse. Ele é um vilão mais urbano mesmo. Ao invés de um grande mural, né, que tem nos quadrinhos, na série o Muse faz grafites pela cidade com o sangue das vítimas. Ainda é bem pesado mesmo assim. E diferente dos quadrinhos, ele não tem poderes. Ele é um vilão urbano que age nas sombras e a polícia convenientemente não se importa. Vamos seguir o roteiro só. Mas enfim, o Demolidor derrota ele fácil, como se fosse um vilão básico do dia a dia. Agora vamos falar um pouco do Fisk nessa temporada. Ele é o prefeito de Nova York, mas o rei do crime, o lado mal, o lado sombrio ainda tá nele. Por exemplo, ele quer financiar o Red Hook, que é um porto livre de impostos. Aí, como é isento dentro da lei, o Fisk quer usar esse porto para atividades ilegais e ilícitas dele. Aí tem a grande revelação, né? Esse vídeo, acho que eu já falei, esse vídeo tem spoilers, né? Porque já tem um tempo. O Fog estava em um caso para expor o Red Hook. E os Fisks pagam o mercenário para matar o Fog. Falando no mercenário, no final do último episódio, ele volta no antigo apartamento dele e coloca um quadro no lugar, como ele fazia na série da Netflix. Aí tem lá a cena na montagem com o discurso que o mercenário tá na frente de um vidro quebrado assim. E o final do arco dele dá a entender que ele vai ter um arco de redenção no futuro, alguma coisa assim. Bom, mas eu acho que isso descaracteriza um pouco o personagem, se eles forem deixar o mercenário bonzinho, né? Já que nos quadrinhos ele é um psicopata. Ele é mau, ele é ruim. O mercenário dos quadrinhos é um vilão raiz. Porra, o Bullseye ele é um mercenário, né? Como o nome diz, ele mata as pessoas, cara. Ele é o maior inimigo do Demolidor e o maior rival dele, depois do Fisk. Bom, talvez isso seja algo momentâneo, né?
com o mercenário ajudando o Demolidor em alguma coisa, e depois vá cada um pro seu lado, não sei. Não vamos nos precipitar aqui ainda sobre isso. O retorno do Justiceiro junto com o Demolidor também é um dos pontos altos da temporada. No último episódio, eles enfrentam a força-tarefa antivigilante dentro do apartamento do Matt. E a Karen também retorna. Ela começa a ajudar o Matt com os documentos dos casos antigos do Fog para deter o Fisk. Bom, o Fisk não é derrotado, né? A temporada já se encaminhava para isso, a gente já sabia que ele não ia ser derrotado. O final é uma construção de algo maior. Provavelmente uma adaptação de Devil's Reign, aquela saga onde junta vários heróis urbanos do universo Marvel e eles batalham contra o Rei do Crime e tal. Agora, uma coisa que me desapontou nesse último episódio é que não aparece ninguém dos defensores. Porra, nem o Luke Cage e a Jessica Jones, que são os mais pé no chão, assim. Mas quem sabe eles não aparecem na segunda temporada, né? Bom, provavelmente, se eles forem fazer direitinho, eles vão aparecer mesmo. Agora, uma coisa que eu não gostei. No meio de alguns episódios, entra umas cenas de entrevistas com o povo de Nova York sobre o Fisk, a ação dos vigilantes e as coisas do cotidiano da população da cidade. A ideia até que é boa, mas isso interrompe a série, quebra o ritmo dos episódios, diminui o ritmo do andamento da história. Não é natural, parece uma tela de loading. É uma ideia boa, até que interessante, porém mal executada. Tomara que na segunda temporada eles não façam mais isso. Bom, mas isso é algo que dá pra relevar pelo menos. Segue o bonde. Essa primeira temporada teve alguns episódios reescritos. Então, os episódios como um todo eles oscilam um pouco. Como o arco do Fisk e da Vanessa, por exemplo. Parece meio deslocado no meio dos episódios e também diminui o ritmo da série. Parece ser algo da reformulação criativa que a série teve, eu sei lá. Enfim, nessa temporada o Matt, ele é mais Matt Murdock e menos Demolidor na maior parte do tempo. É importante desenvolver o lado civil, o lado advogado, a parte cara comum da vida do Matt. Mas o Demolidor também é importante. Ele tem que lutar, ele tem que aparecer com o traje também. Tem que equilibrar. A série da Netflix tinha um pouco mais desse equilíbrio. Bom, a temporada não tem tanta ação, mas o roteiro é bom na maior parte do tempo. Eu acho que a segunda temporada deve ter um roteiro e uma qualidade mais consistentes. Eu espero, né? Mas no geral, o saldo foi positivo, a temporada foi boa. Os pontos positivos pesam mais do que os negativos. Bom, o Demolidor é um dos meus personagens favoritos e eu não fiquei feliz pra caramba, igual eu vi a série da Netflix pela primeira vez. Mas me entreteve, sabe? Eu esperava muito mais. Não é ruim, mas é bom, é bom. Como eu disse, os pontos positivos pesam mais que os negativos e o saldo geral é bom. Bom, enfim, comenta aqui embaixo o que você achou da primeira temporada de Demolidor Renascido. E é isso aí. Curte o vídeo, se inscreve no canal se você for novo aqui, ativa o sininho você que já é inscrito, inscrito que está chegando agora para o YouTube te mandar os próximos vídeos. Compartilhem esse vídeo, obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você for novo aqui, se inscreve no canal, tem um monte de vídeo legal aí para você ver também. E é isso aí.